E aí, realmente se passou mais de uma semana desde o último vídeo, né? Mas enfim, nesse novo vídeo sobre essa franquia estranha, eu venho abordar o terceiro filme dos Rebuilds of Evangelion, o filme que finalmente separou o anime dos Rebuilds para mostrar que essas novas versões não seriam só versões HD do lançamento original do meio dos anos 90. Enfim, Rebuild of Evangelion 3.0, 3.33 e o Cannot Redo, ou até Rebuild of Evangelion The New Movie Edition Kill Quickening, é a terceira entrada da saga dos Rebuilds, lançada em 17 de novembro de 2012 nos cinemas e em 24 de abril de 2013 em DVD. Por causa do preview do 2.0, era esperado que o filme se passaria um tempo depois do quase terceiro impacto, com a renovação de várias coisas que nós conhecíamos. Mas você provavelmente sabe que, diferente do preview do 1.0, nada que apareceu naquele preview realmente aconteceu no filme. No máximo foram citadas ou referenciadas em momentos diferentes. Bem, para começar a ver essa história, nós precisamos primeiro dar uma olhadinha rápida em um mangá one shot que foi distribuído como brinde para alguns fãs que viram o 3.0 mais 1.0 no cinema, onde mostra uns momentos antes da cena inicial do filme. O one shot começa numa base de uma tal de Ville, não confundir com a Cilly, que está no Oceano Atlântico. E lá está Asuka e Amari, se preparando para alguma operação usando dois Evas, com a Mari surpreendendo a Asuka com o uniforme de escola. E ela explicando que porque ela e o Shinji só se viram uma vez cara a cara, seria estranho ela estar diferente. Mas aí a Asuka fala que depois do impacto, o Shinji morreu e ficou dissolvido no LCL, que nem no anime. Então a Mari até faz uma piadinha perguntando se Asuka iria dar um beijo no Shinji quando visse ele depois de 14 anos, com Asuka falando que ia dar um soco nele. E depois da Asuka pensar um pouco no Shinji e no que a Mari falou, ela decide de usar um plug switch antigo dela e colocar umas fitas para fingir que ele está danificado. E depois do lançamento dos pods, até mostrado que uma provável Rei 3 ou Rei 4 está observando a operação de longe. Normalmente eu iria continuar com o filme, mas só lendo esse one shot você consegue ter uma ideia que do 2.0 pro 3.0 tem um timeskip de 14 anos. E sim, o mundo realmente foi afetado pelo impacto e não só totalmente cancelado, que é como dá para entender pelo final do último filme. E também que tem algo de diferente com os Evas, tanto que os novos plug suits são meio diferentes dos originais, mas parecidos com aquele novo que a Mari tinha usado no último filme também. Então, finalmente indo pro filme, ele começa naquela operação da Asuka e da Mari, realmente mostrando que a unidade 2 está meio diferente, junto com os anjos que atacam a Asuka, e mais parecem aquelas antenas de disco. Mas como a Mari tinha sugerido antes, ela ajuda a Asuka com suporte. Então, a Asuka consegue capturar o alvo, que tá a unidade 1, que tá mais parecendo uma caixa, junto com um anjo que parece um pouco o Armisael. Mas a Mari fica sem altitude para ajudar e acaba não participando do resto do plano. E junto com um ataque bem parecido do Arael, a Asuka pede pro Shinji ajudar ela, lembrando que há uns 15 minutos ela ainda acreditava que ele estava morto. E fazendo assim, o alvo rachar e sair uma luz roxa que matou o anjo bem facilmente. Desculpa por parar de novo, mas eu queria apontar uma coisa. Será que o Hideaki Anno teve inspirações de Super Sentai para fazer Evangelion? Porque as duas séries têm bastante comum, tipo, tem pelo menos 3 ou 5 adolescentes usando roupas coloridas com os robôs gigantes também coloridos, que a cada alguns episódios aparece mais um para lutar contra o monstro gigante da semana, sem contar que algumas vezes tem referenciazinha a nomes religiosos. Então nos é mostrado que o Shinji realmente está vivo. Só que ele ainda pensa que é 2015 ou 2016, porque ele se pergunta onde está Yanami, já que na cabeça dele ele tinha acabado de salvar ela. Mas aí ele é levado para um lugar que mais parece o interior de um Eva, só que muito maior. E mesmo estando bastante confuso, ele acaba reconhecendo a Misato, que agora é comandante daquele lugar.
Depois de não ser confirmado que aquela coisa que a Asuka tinha dito sobre o Shinji estar morto desde o quase terceiro impacto realmente era verdade, pois a Misato não tem certeza que aquele Shinji é o mesmo do antes do impacto, e antes que outra coisa pudesse acontecer, uns anjos aparecem, então a Misato decide fazer o barco voar. Mas já que aparentemente eles nunca fizeram o Vander, nome do barco, voar antes, eles precisam que a Asuka use a unidade 2 para começar o motor. E é claro que ao ver que a Asuka morta estava bem, ele fica com vontade de pilotar a unidade 1, mas a Misato fala que ele não é necessário e não precisa fazer mais nada de agora em diante. Depois do Vander lançar, a Aritsuko explica que o Shinji não precisa mais pilotar a unidade 1, pois ela estava sendo usada como o motor do Vander, e que aquele colar que colocaram nele é um jeito deles se protegerem, pois se a unidade 1 ser ativa que nem no quase terceiro impacto, eles podem simplesmente matar ele só com um botão. Lembra o que a Asuka tinha dito antes pra Mari sobre ela dar um soco no Shinji? Isso quase acontece, só que ao invés de dar um soco na cara dele, ela soca a janela de vidro, e dá pra reparar que ela ainda tá com um plug switch antigo por causa daquele acordozinho que ela fez com a Mari. E depois dela citar uma maldição dos Evas que faz eles continuarem com a aparência jovem, mesmo depois de 14 anos, o Shinji pergunta de novo onde estava a Rei. Então ela explica que aparentemente a Rei não existe mais. Lembrando que eu acho que, tirando a Asuka e a Aritsuko, ninguém sabe que ela na verdade é um anjo da Yui, a Arei no caso. Ela fala também que eles só acharam aquele Walkman do Shinji dentro da unidade 1, e junto com o Shinji, é claro. Só que aí alguma coisa ataca o Vander, junto com o Shinji ouvindo a voz da Yanami. Então, depois de desistir de só seguir as ordens da Vili, ele chama a Rei. Então ela imediatamente aparece com uma unidade 9, lembrando que ela deve ter chegado rápido porque ela estava assistindo a missão de resgate da Asuka e da Mari. Mas aí a Misato volta falando que ele não pode ir com a Rei, pois aquela não é a Rei 2 que a gente conhecia, e finalmente esclarecendo que ali não é a Nerve, e sim a Vili, uma organização que visa destruir tudo o que resta da Nerve, incluindo os Evas, por isso ela começa a atirar no Eva da Rei. Só que isso só piora as coisas, pois o Shinji simplesmente desiste e vai junto da Rei mesmo com a Mari tentando impedir eles. Finalmente, quando o Shinji acorda, numa cena muito parecida com a do anime, a Rei tá ali, e já que ela tá ali bem na frente dele, ele conclui que a Misato realmente é uma mentirosa. E quando a Arei leva o Shinji para onde o Gendo tá, eles passam por alguns lugares que a gente com certeza já conhece. E até passa por um anjo gay tocando piano que lembra um pouco o mangá. Então, eles chegam onde o Gendo tá e ele fala que o Shinji precisa pilotar um novo Eva e que o dever dele é só pilotar a unidade 13 junto com o Kaoru. E simplesmente vai embora. Depois de refletir um pouco, o Shinji decide falar com a Rei, e depois de passar por outros lugares da nave que agora estão destruídos, o Shinji acha o quarto da Rei, que está naquele lugar que ficava os clones da Rei no anime. E depois de outra cena que lembrou o anime também, o Shinji tenta puxar a conversa com a Rei várias vezes, mesmo ela respondendo de um jeito meio vago. Então a visita dele acaba com o Shinji decidindo trazer uns livros para ela, já que ela aparentemente gostava de ler. Antes de eu continuar, eu queria dar outra observação. É normal para o espectador que viu o anime original taxar o Shinji de burro nesse filme por não perceber as coisas que mudaram e algumas verdades daquele mundo, mesmo que tivesse várias coisas sendo mostradas na cara dele. Mas aí a gente tem que lembrar que a desgraça aqui tá tendo que processar um monte de coisa ao mesmo tempo, e a relutância que ele tem sobre a morte da Yanami é o estado da negação do luto, pois ele nega que a Rei 2 está morta e acaba se fixando na ideia que aquela Rei 3 é a mesma Rei que ele conhecia. Também tem a raiva quando ele surta depois de saber a verdade, baganha ao tentar consertar tudo, a depressão de dar errado, enfim. Vamos voltar pra review logo.
Depois dele ficar meio depressivo e levar uns livros para Arei, o Kaoru decide que é uma boa ideia ensinar o Shinji a como tocar piano, para depois eles entrarem em sintonia melhor, coisa assim. E depois deles tocarem bastante, o Shinji pede pro Kaoru consertar o Walkman dele. Depois do Shinji ficar meio triste de novo ao lembrar dos amigos dele, quando recebe uma camisa que era do Toji, o Kaoru finalmente decide mostrar ao Shinji a verdade do que aconteceu enquanto ele estava dentro da Unidade 1. Então o Kaoru mostra o que aconteceu com a Terra depois do quase terceiro impacto. E depois de deixar meio óbvio que quase todo mundo onde que morava em Neo Tokyo 3 morreu, o Shinji começa a pensar que talvez a Nami ou até o Gendo fez tudo aquilo. Mas aí o Kaoru finalmente fala que tudo o que aconteceu quando o Shinji estava dentro da Unidade 1, todo salvar Arei, que ele abriu as portas de golpe e fez o terceiro impacto, que foi o Shinji que causou tudo aquilo. E que agora ele estava sendo punido pelos seus pecados na forma daquele colar no pescoço dele. Então o Shinji finalmente começa a ficar meio biruta de novo. Depois de uma cena da Arei parecida com a do anime, o Shinji vê que a Ayanami nem tocou nos livros e começa a ter o estado de raiva. Só que antes que alguma coisa acontecesse, o Fuyutsuki decide jogar um pouco de shogi com ele. E enquanto eles estavam jogando, o Fuyutsuki decide falar com o Shinji sobre a Yui, falando que a alma dela agora estava na Unidade 1 e que o teste que aconteceu aconteceu bem onde eles estavam jogando. E também que a partir dos dados dela foi feita a série de clones Ayanami, que as duas Areis que ele conheceu na verdade eram só clones, e que tudo aquilo era parte do plano do Gendo. E depois de praticamente confirmar com a Arei que ela não é a mesma Arei que ele conhecia, o Shinji finalmente quebra ao perceber que ele não salvou a Ayanami. E depois de nos ser mostrado que a Unidade 13 está pronta, o Kaoru tenta convencer o Shinji a pilotar o Eva. É claro que o Shinji fala que nunca mais vai pilotar um Eva de novo, porque ele acabou de descobrir sobre o quase terceiro impacto, uma coisa bem parecida com o anime. Então, para motivar o Shinji, o Kaoru tira aquele colar do pescoço do Shinji e coloca ele em si mesmo, falando que agora ele que vai carregar o fardo da maldição do Eva e do possível despertar da Unidade 13. E por causa disso, em uma conversinha, o Kaoru consegue convencer o Shinji a pilotar o Eva. Então a operação finalmente começa, com o Kaoru e o Shinji juntos com a Arei descendo para onde a Lilith aparentemente está. E o Shinji ainda tá meio puto com o fato que aquela não é a Ayanami. E depois de passar por um CGI azul, eles finalmente chegam no andar mais baixo do Dogma Central, onde está o cadáver da Lilith junto com a Unidade 6 modificada. Depois de explicar que eles precisam recuperar duas lanças, o Kaoru começa a achar algo estranho, pois as duas lanças estão com a mesma forma. Então, a Asuka aparece para atrapalhar tudo, junto com a Mari como suporte de novo. E depois de mais uma coisa que lembra o anime original, os dois começam a lutar, com o Shinji falando que ele pode usar as lanças para consertar tudo, e a Asuka só tentando impedir ele. Então o Kaoru finalmente entende o porquê tem algo de errado nas lanças. Na teoria, as duas lanças teriam que estar em diferentes formas, mas provavelmente ele percebe que elas estão diferentes porque o plano do Gendo não é resetar os efeitos dos impactos, mas sim causar mais um e deixar o mundo do jeito que ele quer, que nem o que ele falou lá no The End of Evangelion. E também no mangá pro Shinji. Depois da Mari fazer a Arei continuar a ter crises existenciais, a bateria da Unidade 2 finalmente fica baixa, então o Shinji vai retirar as lanças mesmo com o Kaoru alertando que aquelas não eram as suas lanças. E depois de crescer 2 braços no meio do nada, ele finalmente retira as 2 lanças de Longinus, explodindo a Lilith e mostrando uma Unidade 6, junto com um padrão azul, que quer dizer que o anjo está vivo e vai tentar refazer um novo impacto.
Depois do anjo envolver a unidade 13, a Mari decide que a melhor coisa a se fazer é só assistir, pois o que se formou lá é o núcleo do último anjo. E também tem a Yanami com crise existencial de novo. Depois do Shinji ficar tentando mexer nos controles, que nem na luta contra o Bardiel, a unidade 13 come o núcleo do anjo. Finalmente acende, literalmente, e voa até o céu, finalmente começando um novo quarto impacto. Então o Shinji finalmente percebeu o que caralhos ele fez e fica muito assustado com tudo. Então a coleira aciona. E depois de serem atropelados pelo Vander, que é neutralizado pela Rei, a unidade 9 tenta tomar o controle do navio, só que ela é impedida pela Asuka, que ativa o modo Berserk da unidade 2. Mas depois das duas ejetarem dos Evas, a unidade 2 explode. E depois de enfiar as duas lanças na unidade 13, o Kaworu explode, então a unidade 13 finalmente automaticamente desliga. E a Mari tira o Shinji do Eva para salvar ele e fechar os portões de golpe, assim cancelando outro impacto. E então a Asuka aparece para tirar o Shinji depresso do plug e junto da Rei, os três seguem para o lugar mais próximo onde os Linens podem buscar eles. E com isso o filme acaba. Oi, só o Rio da edição falando aqui rapidinho. Esse momento final que vai acontecer aqui, que pode ser até mais comprido que das últimas vezes, a minha voz pode estar diferente no quesito que eu não tô doente, porque quando eu gravei essa parte, tipo uma semana atrás, junto com o resto do vídeo, eu tava meio doente, eu não conseguia reformular, tipo, nenhuma frase sozinho, sem a ajuda de um roteiro, tanto que tem umas vezes que eu tô nariz meio entupido e dá pra perceber, eu acho que isso no vídeo, no caso. Então, tipo, essa parte também pode estar meio diferente, porque eu tô gravando isso literalmente 2 dias antes desse vídeo lançar, que se eu não me engano vai lançar sexta e hoje é quarta. Mas enfim, vou continuar. Sobre o que eu acho sobre o filme em si, eu passei os últimos 16 minutos, eu não sei, falando só sobre a história do filme, como que acontece, mas agora é aquele momento que eu tenho que dar a minha opinião. E sim, eu gosto do filme, mas eu tenho que perceber que o filme tem as suas falhas. Por exemplo, eu vejo no Twitter, até no YouTube, pessoas criticando, por exemplo, coisas que foram mudadas dos últimos filmes, até do mangá ou do anime pra cá, personagens que mudaram, ideias, o personagem do Shinji que tá um pouquinho pior do que da última vez. Então, eu gosto, mas eu vejo que tem falhas. E uma dessas falhas eu sei exatamente do que é. O personagem, ou a personagem da Misato. No último filme, nas últimas cenas, tá lá o Shinji, destruindo tudo, matando um monte de gente no terceiro impacto, tentando salvar a Yanami antes que o Kaoru fosse lá e acabasse com tudo. Mas o que a Misato fala, mesmo que o Shinji não ia conseguir escutar, é praticamente incentivando o nosso menino depressivo, falando praticamente que ele podia estar lá fazendo o que ele queria, que seria bom ele fazer aquilo, ir atrás do que ele estava fazendo e coisa assim. E então você consegue entender que ela estava incentivando o Shinji, ou seja, ela estava vendo tudo o que estava acontecendo e não estava querendo que tudo acabasse, tava querendo que o Shinji continuasse pra fazer o que ele tava fazendo. Aí fica meio hipócrita se você lembrar que no começo desse filme, mais especificamente quando o Shinji acorda, o que ela faz depois de encontrar o menino que ela cuidou por quase 1 ano, depois de 14 anos, depois dele simplesmente sumir do universo.
é praticamente prender ele, como se ele tivesse cometido um crime. Ele realmente cometeu, tipo, né? Ele destruiu o mundo, que já estava meio destruído, mas tem que lembrar que vindo de uma pessoa que, da última vez que estava vendo ele, incentivou aquilo, empreender ele num nível de para deixar ele em quarentena, não fazer nada e ameaçar ele de morte, é meio contraditório. Então, tipo, é um problema que algumas pessoas apontam, eu entendo, eu vejo isso, eu não acho bom isso do filme, mas é uma coisa que existe. Ah, e uma coisa, eu vejo muita gente, né, comparando o filme com anime, com mangá. Mesmo sendo uma pessoa que gosta de fazer isso, o próprio Sadamoto, que era que fez o mangá, o próprio Hideaki Anno também falaram que você não deveria comparar todas as versões de Evangelion. Eles falam explicitamente que cada versão é diferente. É como se fosse uma versão de uma grande linha do tempo que está sempre se repetindo, porque no final de cada história, o Shinji, alguém ajudando o Shinji, consegue, né, repetir a história e fazer uma nova versão de Eva ou começar tudo de novo. E agora falando dos personagens. Como eu disse, o personagem da Misato tem um grande problema, sinceramente, porque não aparece muito, eu acho que nem muito no próximo filme, os personagens da Ville, não aparece muito, eles são meio, né, chatos, só aparece praticamente a Mari e a Asuka. Mas falando da Asuka, eu acho interessante o que eles fizeram com o personagem dela aqui. Elas pegaram uma das tsunderes mais famosas dos animes, praticamente transformaram numa pessoa que tem uma pequena esperança que algo pode dar certo com a volta do Shinji, mas simplesmente perde toda essa esperança quando ela vê que o Shinji continua um garoto, que é meio engraçado porque, né, ela devia ter esperado que ele continuaria que nem 14 anos atrás, porque ele literalmente ficou congelado no tempo por 14 anos dentro, né, do LCL da Unidade 1, então, tipo, meio engraçado isso. Indo adiante, Mari, né, nova personagem que foi adicionada na série no filme passado. Ela é tipo a personagem que acha tudo interessante, acha que tudo aquilo que ela tá vendo, que tá acontecendo, é interessante dela se ver. Ela quer observar. É o tipo de pessoa que deixa o mundo pegar fogo só pra ficar observando. Ah, eu tenho que lembrar uma coisa. Aquele último capítulo do mangá, onde fala que a Mari era uma colega da Yui e do Gendo no colegial, na faculdade, sei lá, não é totalmente real. O Sadamoto disse que ele literalmente só adicionou pra calar a boca dos fãs que queriam ver ela no mangá, mas enfim, vamos pra próxima personagem. Arei. Bem, interessante o personagem da Rei, o que fizeram nesse filme, pois se você observar todas as outras, eu acho que 5 Reis, a gente vê a 2 que aparecem no Rebuild, as 2 que aparecem, ou 3 que aparecem no anime e as outras 3 que aparecem no mangá, ou seja, eu falei errado, 7, desculpa, elas têm algo em comum. Elas sempre começam meio apáticas pelo Shinji, só ligando pro Gendo, porque é o que o Gendo quer, né? Mas elas sempre, depois de um tempinho, pode ser mais longe ou mais tarde de quando ela primeiro aparece, ela vai acabar ficando mais próxima do Shinji, tanto ajudando o Shinji, coisa assim. É interessante que nesse filme ela finalmente é como se fosse a clone perfeita que o Gendo queria. A gente vê depois, né, com a batalha final, que tudo aquilo era literalmente só um plano do Gendo, que ele estava arquitetando isso. Uma das sinalizações disso é a própria Arei, porque sempre que a clone da Arei saísse do controle dele, ela acabava saindo de ser próxima
do Gendo ficasse mais próxima do Shinji. E nesse caso, ela demora. A gente só vai ver uma interação mais próxima da Rei como uma ser humana e mais próxima do Shinji no próximo filme. Tanto que a gente só consegue ver indícios dela construindo emoções nesse filme lá no final, na última batalha, né, que o Shinji, a Mari e até a Asuka, né, falam que ela é só um clone das Ayanamis, que ela não é a Rei Ayanami. Ela começa a ter a tal crise existencial, que eu acho engraçado. Mas indo pra frente, temos finalmente o Shinji, personagem principal e tal. E temos um problema. O Shinji tá de luto. O Shinji é um problema porque ele não aceita a realidade. A negação dele não aceitar que a Rei pode ter morrido no último filme fez ele acabar fazendo o terceiro impacto, fez ele acabar fazendo um quase quarto impacto até. Então, tipo, é chato, dá pra entender porque ele é assim nesse filme, mas é só chato se você só quer ver um filme de Evangelion como um fã ou não, e ele tá assim. Então, tipo, eu consigo ver porque ele tá assim, mas eu ainda consigo ver porque algumas pessoas não gostam do personagem dele nesse filme. Aí, finalmente, o Kaoru, meu personagem favorito. Como sempre, ele morre. Depois disso é mostrado que parece que todo mundo gosta de matar ele. Eu sei que ele é um anjo, mas ainda é engraçado que ele nunca continua vivo por muito tempo. Mesmo que esse tenha batido o recorde de 1 hora em vez de 40 minutos. Então, o Kaoru nesse filme eu acho bem interessante, que é ele que mostra pro Shinji que tudo aquilo realmente que a Vili, que a Misato, que a Asuka falaram realmente era verdade, que ele praticamente matou todo mundo e tal. Mostrar pro Shinji que tá aí a tua verdade. Mas é legal que ele realmente queria ajudar o Shinji. Dá pra ver isso sempre em toda a versão de Evangelion. Ele começa como um antagonista surpresa, que era pra fazer um impacto, pegar o Adão. Só que quando ele vê que não é Adão e é Lilith naquele depósito da nave, ele acaba praticamente ajudando o Shinji, se entregando, né? E o Shinji sempre destrói a cabeça dele, ou, né, sei lá, mordendo, explodindo o corpo, não sei. Mas sempre acontece alguma coisa com a cabeça dele, o pescoço, né? Então, tipo, tem isso. Nesse caso, em vez de ser esse vilão surpresa que começa com um bonzinho, que aí por 1 minuto vira do mal e depois vira bonzinho de novo. Nesse caso, ele é o filme inteiro o lado bem na história, pelo nosso ponto de vista, que mostra porque o nosso ponto de vista é praticamente o mesmo do Shinji. O Kaoru é tipo a salvação, é ele que quer realmente salvar tudo, é ele que percebe que algo tá de errado, é ele que percebe que o Gendo realmente é o demônio. Eu acho legal o personagem dele, só queria falar isso daqui. E eu acho que com isso é o filme. Eu acho que foi isso e tchau.